Maravilha. Eu não só senti, como eu estou sentindo. Quem está sentindo a presença de Deus? Maravilha. Maravilha. Toda honra, toda glória seja dada a Ele. Quem dá a direção é Ele. Quem faz o que quer é Ele. Quem opera é Ele. Quem nos visita é Ele. Quem está na casa é Ele. O propósito de nós nos achegarmos até a casa de Deus é para que nós não saiamos da mesma forma que nós entramos. Nós temos que ser impactados, chacoalhados pelo Espírito de Deus. Afinal, é uma das demonstrações do amor dele por nós, o selo. Vamos meditar rapidamente na palavra de Deus. Um mês tão especial. Para os teólogos de plantão, não importa a data, não importa calendário. O que importa nesse momento é o mundo se voltando para lembrar, em especial nesse mês, sobre a vinda do Salvador. Aquele que veio para uma missão, o amor de Deus por nós. Aqui em Mateus capítulo 2, o versículo de número 10, vamos ler até o 12, onde o Espírito Santo tem toda a liberdade nesse lugar. Mateus capítulo 2, o versículo de número 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Até aí. Homens de outra terra, de outro povo. Estudiosos dizem que esses magos, chamados de reis, sábios, eles são oriundos lá da Pérsia. Aproximadamente umas 27 horas de Jerusalém, onde a Pérsia, um antigo reino grande, que havia sido substituído também pelo romano. Esses homens então, em suas buscas, em seus estudos, e o texto nos leva a entender que eles tinham curiosidade para saber acerca de um evento que aconteceria futuramente. E nesses estudos, nessas pesquisas, nessas buscas, o texto nos dá a entender que eles buscam nos profetas, que eles buscam na lei, acerca de um rei diferente, que nasceria em Israel e se manifestaria em Belém. Com isso, Deus, vendo esse interesse, começa a dar sinais para eles. Em especial, esses homens vão ser dirigidos a sair de um lugar tão distante para se dirigirem ao lugar aonde essa estrela ela repousaria. Eles vão caminhar mais de um dia. Eles vão caminhar muito. E provavelmente cansados, eles chegam ali na residência de Herodes, no palácio. Herodes, neste momento, chamado de Herodes o Grande. Herodes o Construtor, também conhecido pela sua violência,
Haja visto isso pela matança que ele promove às crianças no seu tempo, por conta de medo de perder o poder. Os magos então, talvez pelo cansaço, pela viagem, pelo deserto que eles enfrentaram, eles vão parar na residência de Herodes, e eles comentam com Herodes se aquele que haveria de ser o rei dos judeus estaria ali. O rei dos judeus que vem de forma pequena, e eles vão procurar na casa de Herodes o Grande. Nós devemos entender que quando Deus tem algo a fazer nas nossas vidas, algo a fazer na vida de alguém, já começando, Ele começa em inúmeras situações, na maioria delas, em coisas pequenas, às vezes até insignificantes. E aquele homem, Herodes, por medo de perder o seu poder, ele diz: onde está esse rei? Eu também quero adorá-lo. Eu estou interessado em adorá-lo, mas ele não quer adorar. Ele quer acabar. Ele quer promover um final naquele risco que ele está vendo de perder o seu reinado. Mas aquele menino, o rei ao qual eles estavam se referindo, ele diria mais para frente que o reinado dele não era deste mundo, que o reino dele não era desta terra, que ele não reinaria naquele momento aqui. E aqueles homens conseguem sair da presença de Herodes, e o texto diz que quando eles vão sair dali, Herodes os envia. Escute, primeiramente eles saem da terra deles, enviados por Deus, seguindo a estrela. Agora na casa de Herodes, eles saem enviados por Herodes, mas não foi Herodes que o enviou. Herodes é o humano entrando na história. Herodes é aquele que atrapalha o plano divino na vida daquele que crê. Herodes é aquele que desvirtua e coloca medo. Herodes é a figura que vai colocar dúvida no coração. Não é Herodes que era para enviar, mas a Bíblia diz que Herodes os envia para Belém. E naquele momento, quando eles saem da casa de Herodes, o envio de Herodes, ele dura por alguns minutos. Porque quando eles põem o pé para fora da residência de Herodes, eles avistam novamente aquela estrela, a estrela que indicaria onde nasceria o menino. Isso quer dizer que pela misericórdia de Deus, às vezes quando alguém sai da direção que Deus quer ou que Deus coloca, o que Deus vai fazer? Lá na frente, logo depois, Ele vai dizer: eu estou aqui, o caminho é esse. Quantas vezes alguém diz o seguinte: eu me perdi no caminho, eu saí da presença, eu saí do curso, eu saí da rota. Aliás, a palavra derrota, ela quer dizer sair da rota. Um derrotado quer dizer o quê? Não tão somente aquela pessoa desanimada, cabisbaixa, sem sentido na vida. Não é só isso. Derrotado quer dizer também aquele que saiu da rota. Ele saiu da rota da vitória, ele saiu da rota do propósito, ele saiu da rota daquilo que Deus tinha. É por isso que a palavra derrota quer dizer isso também. Mas logo quando eles põem os pés fora da residência, eles avistam o quê? A estrela novamente. Mas quando Herodes os envia, a Bíblia diz que a reação deles é apenas caminhar, sair da casa. Mas agora, quando eles avistam a estrela, a reação é diferente. A Bíblia diz que eles se alegram. Vou repetir, a Bíblia diz que eles se alegram, aleluia, aleluia, aleluia.
É a alegria de alguém que entendeu que Deus está falando com ele novamente. É a alegria de alguém que entendeu que Deus ainda está mostrando o caminho. É a alegria de alguém que entendeu que mesmo que tenha saído da terra dele tão longe, Deus ainda está falando, eu estou aqui, e o caminho é esse, pode ir. Às vezes pode acontecer isso com alguém. Quem é o Herodes? O Herodes é aquele que diz, o caminho é o caminho diferente daquele que Deus está mostrando. O caminho é o caminho da sua vontade, é o caminho do seu eu, é o caminho daquilo que você pensa, daquilo que você apenas quer, daquilo que você apenas deseja. Mas agora, esse caminho é o caminho que não traz a alegria, é o caminho que a pessoa vai, é o caminho que a pessoa apenas caminha, mas ela não vive. Às vezes tem um prazer momentâneo, a sua carne se satisfaz, o que ela quer às vezes é cumprido, mas quando ela deita a cabeça no seu travesseiro, quando ela vai viver a sua vida, ela sabe que ela não está vendo ou vivendo verdadeiramente no caminho que Deus tem, falta alegria. Mas agora, aqueles homens, quando eles avistam a estrela novamente, eu imagino eles cochichando um para o outro. Eu imagino, ai, que bom sair da presença desse homem. Que clima pesado, que ambiente pesado, que homem estranho. Quando eles pisam o pé fora daquela residência, eles veem aquele brilho daquela estrela. Eu imagino um comentando com o outro, eu não sei quantos tinham, eu não sei quantos eram, se eram 3, se eram 10, se eram 15, eu não sei. Mas a verdade é, que eu vejo um olhando para o outro e dizendo o seguinte, olha a estrela de novo, olha o sinal de novo, olha o caminho de novo, e a Bíblia diz que eles começam a se alegrar, e como é bom quando a gente caminha com alegria. Se tem algo na vida do homem e da mulher de Deus, que nos inspira a caminhar e a viver, é ter a alegria de fazer aquilo que o Senhor está colocando no nosso coração. Deus está falando naquele momento, não foi Herodes quem enviou, mas fui eu que enviei. E Deus está falando nesse momento, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Não foi o homem que te enviou, mas foi o Pai que está no céu que nos enviou. Aleluia, aleluia. Se aqueles homens continuassem no envio de Herodes, eles não encontrariam nada. Eles perderiam o seu tempo. Eles desperdiçariam o seu ânimo naquele momento. Mas agora, quando eles veem o sinal de Deus novamente, aquela alegria os renova. Aquela alegria os faz caminhar novamente. Quem já se sentiu assim? Quando às vezes parece que algo não dá certo, algo não está caminhando, parece que você não está no caminho que Deus quer, mas naquele momento você vê Deus dando um sinal, através da palavra, através de alguém, através de um culto como esse. Quando você vem, adora, exalta a Deus, quando você vem, glorifica o nome dEle, quando você vem às vezes cabisbaixo, desanimado, quando parece que está somente na presença de Herodes, mas aí Deus dá um sinal dizendo, eu estou aqui de novo, a alegria vem, e aí você começa a caminhar novamente, você começa a viver a vida abundante novamente. Sabe por quê? Porque o caminho que Deus coloca para nós, às vezes pode até parecer difícil, mas é um caminho que tem alegria. O caminho de Deus é o caminho da alegria. O caminho do envio de Herodes é o caminho da tristeza. É o caminho que não tem nada. Mas agora o caminho do Senhor é o caminho que tem a alegria. Às vezes o inimigo pode até tentar falar alguma coisa. Não está valendo a pena, não está compensando. Não está funcionando. Mas a verdade é que quando Deus mostra o caminho, Ele que nos coloca a alegria para percorrer aquele caminho. Aqueles homens vão andando. Quando eles chegam, agora eles saem daquela residência grande, suntuosa, rica, e agora eles chegam num lugar simples. Eles veem um menino
num lugar simples. Agora não tem criado abanando Herodes. Agora tem calor. Agora tem animais do lado. Mas sabe qual é a diferença? Na casa do Herodes não tem nada. Mas lá onde Jesus estava, tinha salvação, tinha glória, tinha presença. Tinha o plano de Deus para a nossa vida. A palavra de Deus diz que quando eles chegam naquele lugar, eles vão adorar. Na casa de Herodes não tem adoração. Mas ali no lugar simples, onde Jesus está, no estábulo, ali tem adoração. Eles saem da terra deles, sabe com um propósito? O propósito é de primeiramente adorar. Mas o que aquela criança poderia fazer? O que faz alguns homens saindo da sua terra de tão longe para adorarem apenas uma criança? Alguém que não fala direito, alguém que não está andando, alguém que não pode fazer nada. Mas a revelação que havia no espírito deles, que não era apenas uma criança que estava ali, era o Salvador, era o Senhor, era o glorioso Deus que estava naquela manjedoura e depois nos braços de Maria. Eles vão adorar. E quando eles vão adorar, eles vão oferecer 3 elementos. O primeiro elemento, o ouro. O que é o ouro? O ouro significa a realeza. Todo monarca que se preze, ele usa uma coroa de ouro. É o metal mais nobre. É o metal que simboliza a aliança do casamento. É o metal mais valioso. É o metal onde se tem uma guerra acontecendo, não tem mais dinheiro, o que o povo faz? Guarda ouro. É o mais valioso, é o mais nobre. E eles entregam o ouro para aquele menino, simbolizando e significando que eles estão diante de um rei. É o ouro da realeza de Jesus, é o ouro da nobreza do menino, é o ouro da importância daquele menino, é o ouro daquilo que aquele menino representa. Outro elemento que eles vão entregar o incenso. O que é o incenso? O incenso, ele é algo no Antigo Testamento que você vai ver que era oferecido pelo sacerdote a Deus. O incenso, ele ficava sendo queimado pelo sacerdote a Deus. E em outras religiões, eles usavam do incenso para queimar as suas divindades. Então o incenso tinha esse simbolismo. O incenso, ele era oferecido apenas para aquilo que eles criam, que não era natural, que não era desta terra, mas tinha algo divino na sua vida, simbolizando então a divindade de Jesus. O incenso, em Apocalipse diz que as nossas orações, elas sobem como um incenso diante de Deus. Ei, cada vez que nós oramos, cada vez que nós clamamos diante de Deus, é como se um incenso subisse diante do Senhor. É como se algo chegasse na narina de Deus e ele sentisse aquele aroma. Ele diz assim: é verdade, o meu filho está orando, ele está sofrendo, a prova está grande, ele está numa angústia grande, mas o incenso, a oração que ele está oferecendo para mim, está me agradando, eu estou gostando disso. Faz mais, meu filho, faz mais. E aí quando nós vamos fazendo, aquilo entra na narina de Deus, e sabe o que acontece? Deus reverte em resposta para nós, Deus reverte em vitória para nós, Deus reverte em situações transformadas para nós. É o incenso. O clamor, a oração dos santos é como um incenso diante de Deus. Na adoração desses homens, na entrega desses homens, também tinha a cruz, tinha a realeza, tinha a divindade, mas também tinha a cruz. Como? A mirra. A mirra era um ingrediente usado para embalsamar aqueles que morriam nos tempos de Jesus. Os cadáveres eram embalsamados e depois sepultados. A mirra,
que também era utilizada para fazer o perfume, também era utilizada para embalsamar cadáveres. Eles estão ali entregando aquela mirra como oferta para o Senhor, dizendo: um dia vai chegar o tempo em que esse menino vai se entregar, ele vai ser morto, ele vai ser sepultado, e vão embalsamá-lo. A cruz estava ali a realeza, estava ali a divindade, estava ali a cruz. Quando aqueles homens entregam isso e adoram aquele menino, eles vão sair da presença, e eles vão descansar, e depois que eles descansam, de repente vem uma divina revelação, e essa divina revelação diz assim: não volta para a casa do Herodes. Fala para o seu irmão: não volta para a casa do Herodes. Aí o Senhor fala para eles: não voltem para a casa do Herodes. Eles não perguntam por quê, eles apenas obedecem. Depois eles vão saber. Quando aqueles homens, avisados pelo Senhor, eles vão embora, o que nós vemos ali? Primeiramente, quando nós estamos na direção de Deus, Ele nos avisa, Ele fala conosco. Deus fala para aqueles homens: não voltem para a casa do Herodes, vão por outro caminho. Quer dizer que nós temos revelação. Revelação que só pode vir da parte de Deus. Outra coisa que nós vemos quando Deus está dirigindo, nós vemos que há livramento. Imagine se aqueles homens voltam para a casa de Herodes. O que iria acontecer? Eles iriam ser chantageados, iriam ser intimidados. Herodes ia falar para eles: aonde está o menino? Eu quero adorá-lo. E aqueles homens não teriam o que fazer. Talvez eles perdessem até a vida deles, se eles não dissessem onde estava o menino. Então, quando nós estamos na presença de Deus, há livramento. Deus diz a eles: não voltem para a casa de Herodes, vocês vão ter a vida de vocês poupadas. Eles não voltam para a casa de Herodes, a vida deles é poupada pela divina revelação, pelo divino aviso. Quantas vezes, irmãos, as revelações de Deus nos livram de tantas coisas. Às vezes Deus está falando com alguém nessa noite, e você está entendendo e dizendo: realmente, eu tenho que ir por aqui, eu tenho que ir nesse caminho, eu tenho que ir nessa direção, eu tenho que ir por aquilo que Deus está falando. Mas é Deus que está falando, e às vezes se pergunta: mas é Deus que está falando? Mas é Deus que está direcionando? E aí Deus diz: não, sou eu mesmo. E aí você fica: não, será que é? E aí Deus diz: é. E aí você fica: será que é? Não é, não é. Qual que é o perigo? O perigo é voltar para a casa de Herodes. E na casa de Herodes tem morte. Na casa de Herodes tem chantagem. Na casa de Herodes tem maldade. Quando aqueles homens decidem ir embora pela divina revelação, nós vemos que há proteção também na vida deles. Quando eles não voltam para a casa de Herodes, eles estão sendo protegidos por Deus. Porque Deus, além de dar o privilégio para aqueles homens forasteiros, homens estrangeiros, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: que Deus, Ele tem algo a fazer com o povo de Israel, mas também com o povo que não é judeu. Deus está dando um sinal naquele momento: eu tenho para o judeu, e também tenho para aquele que não é judeu. É por isso que aqueles homens originários da Pérsia vão fazer aquilo. Não são do povo judeu, mas é como se Deus estivesse falando: eu não sou exclusivo de ninguém, eu não sou exclusivo apenas de um povo,
Eu sou acessível para aquele que me adora. Eu sou acessível para aquele que me busca. Eu sou acessível para aquele que quer vida comigo. Eu sou acessível para aquele que quer santidade na sua vida. Eu sou acessível para aquele que quer mudar de vida. Eu sou acessível para aquele que sai da sua terra e sai do lugar e vai para a direção que Deus está mandando. Deus está dizendo para muitos nesta noite: eu continuo acessível. Eu continuo acessível. Às vezes alguém está dizendo: parece que o céu está fechado, parece que Deus está longe de mim, mas Ele está te dizendo nesta noite: eu continuo acessível, eu continuo acessível, entra na minha presença, que eu continuo acessível. O caminho de Herodes é o velho caminho, mas aí Hebreus 10, 20 fala do novo e vivo caminho. O caminho de Herodes é o caminho antigo, mas quando Deus vem com a divina revelação, Hebreus 10, 20, o novo e vivo caminho. O caminho de Herodes, qual é o caminho de Herodes? O caminho de Herodes é o caminho da velha criatura, é o caminho do pecado, é o caminho daquele ser que ficava nervosinho por qualquer coisa, que batia nos outros, que era ignorante, que era intolerante, que não sabia conversar com ninguém. Mas agora, quando sai do caminho de Herodes, é o novo e vivo caminho. Vem o sangue de Jesus, vem a libertação do Senhor, o demônio vai embora, o pecado vai embora, a vida nova ela vem e começa a trilhar o novo e vivo caminho, pelo perdão dos pecados que o Senhor tem para as nossas vidas. Deus está falando para eles: não volte pelo caminho de Herodes, agora é pelo novo e vivo caminho. É o novo caminho. Eles têm que talvez até andar mais. Pega isso. Às vezes tem que até andar mais, mas andar mais na presença do Senhor não cansa. Vou repetir: andar mais com Jesus não cansa. Agora, andar pouco com Herodes, com o diabo, isso cansa, isso mata, isso tira a vida, isso desgasta, desfigura. Agora, quando está no caminho do Senhor, no novo e vivo caminho, mesmo que o caminho pareça mais longo, pareça ter obstáculos, mas na verdade é que Deus nos renova, aformoseia o rosto, a direção, ela é graça para a nossa vida, é poder para a nossa vida, nós temos autoridade na nossa vida, porque nós estamos no novo e vivo caminho. Aleluia, aleluia. Aqueles homens têm que sair por outro caminho, mas é o caminho não que eles traçaram, é o caminho que Deus está falando: vai por aqui. Quando aqueles homens vão embora, Herodes, a Bíblia diz que ele se sente iludido. Um homem orgulhoso, é um homem que não aceita ser contrariado, é alguém que, se ele falasse, tinha que acontecer. Quando ele se sente iludido, o que ele faz? Ele manda matar todas as crianças que estavam pela região, de 2 anos para baixo. Herodes, nesse momento, certamente está no inferno, sofrendo as suas consequências. Mas olha o que a sede de poder faz com alguém. Olha o quanto o poder mal administrado, ele cega. Olha o quanto o poder sem a presença de Deus, ele tem o poder de cegar. Poder com a presença de Deus é bênção, é graça, é autoridade, é ousadia, é unção para nossas vidas. Mas agora o poder sem, muitas vezes o caminho é o caminho de Herodes. O caminho onde só se vê a morte, só se vê a falta de esperança. Os guardas pretorianos estão entrando na casa das mães naquele momento, onde está o rei dos judeus, e mesmo a mãe falando, ele não está aqui, Herodes fala: pode matar. Entre em outra casa, ele não está aqui, porque ele já tinha fugido para o Egito. Entre em outra casa de outra família, ele não está aqui, não, mas não está aqui, pode matar do mesmo jeito.
Pode matar do mesmo jeito. Esse era Herodes. Agora, qual que é a diferença? Aqueles homens vão chegar seguros na sua terra. Mas anos depois, esse mesmo menino, que Herodes não teve poder de pegar ele. Herodes não tem poder de pegar aquilo que Deus ordenou. Quando aquele menino cresce, os milagres começam a acontecer. As coisas começam a acontecer. Situações começam a ser mudadas. Por quê? Aquele menino era o verdadeiro rei. Fique de pé nesse momento. Aleluia. 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 Vá sentindo a presença de Deus. Vá sentindo da graça de Deus.